A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao Assuntos Bíblicos. Neste vídeo, leremos desde o capítulo 23 até ao capítulo 27. Falaremos sobre a segunda viagem de Enoque. 1. A jornada de Enoque ao ocidente. O fogo que lida com as luminárias do céu. 2. As 7 esplêndidas montanhas e as árvores perfumadas. 3. A árvore da vida. 4. Jerusalém e as montanhas, desfiladeiros e córregos. 5. A finalidade do Vale Maldito. Vamos ao texto. A segunda viagem de Enoque. Capítulo 23. A jornada de Enoque ao ocidente. O fogo que lida com as luminárias do céu. Dali eu fui para outro lugar, em direção ao ocidente, oeste, até as extremidades da terra, onde vi um fogo resplandecente correndo ao longo sem cessar, com um curso não intermitente, nem de dia nem de noite, mas sempre o mesmo, continuadamente. Eu indaguei, dizendo: o que é isto, que nunca cessa? Então Raguel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: deste fogo flamejante que tu vês correndo em direção ao oeste é aquele de todas as luminárias do céu. Capítulo 24. Das 7 esplêndidas montanhas e as árvores perfumadas. Eu fui dali para outro lugar, e vi uma montanha de fogo que resplandece tanto de dia quanto de noite. Fui em direção a ela e percebi 7 esplêndidas montanhas, as quais eram diferentes umas das outras. Suas pedras eram brilhantes e belas, todas eram brilhantes e esplêndidas à vista, e formosa era a sua superfície. 3 montanhas estavam em direção ao leste, consolidadas e fortalecidas por estarem colocadas uma sobre a outra. 3 estavam em direção ao sul, consolidadas de maneira similar. 3 eram igualmente vales profundos, os quais não se acercavam uma da outra. A 7ª montanha estava no meio delas. Em comprimento elas todas se assemelhavam ao assento de um trono, e árvores perfumadas rodeavam-nas. Entre estas havia uma árvore de um perfume incessante, ou nem daquelas que estavam no Éden, havia lá alguma, de todas as árvores de fragrância, que cheirava como esta. Suas folhas, suas flores, nunca ficam murchas, e seu fruto era belo. Seu fruto assemelhava-se ao cacho da palmeira. Eu exclamei: vê! Esta árvore é vistosa de aspecto, agradável em suas folhas, e o aspecto de seus frutos é delicioso à vista. Então Miguel, um dos santos anjos que estava comigo, e um dos que presidem sobre elas, respondeu. Capítulo 25. Da árvore da vida. E disse: Enoque, por que inquires a respeito do perfume desta árvore? Por que estás inquisitivo para sabê-lo? Então eu, Enoque, respondi-lhe, e disse: concernente a tudo eu estou desejoso de saber, mas particularmente com respeito a esta árvore. Ele respondeu-me dizendo: a montanha que tu vês, o prolongamento da qual assemelhasse ao assento do Senhor, será o assento no qual se assentará o santo e grande Senhor da glória, o eterno Rei, quando ele virá e descerá para visitar a terra com bondade. E aquela árvore de agradável aroma, não de um perfume carnal, lá ninguém terá poder para tocá-la até o tempo do grande julgamento, quando todos serão punidos e consumidos para sempre, e isto será conferido sobre os justos e humildes. O fruto da árvore será dado aos eleitos. Pois em direção ao norte, vida será plantada no santo lugar, em direção à habitação do eterno Rei. Então eles se regozijarão grandemente e exultarão no santo. O doce perfume entrará em seus ossos, e eles viverão uma longa vida na terra como seus antepassados, e em seus dias não haverá tristeza, angústia, aborrecimento e nem punição os afligirá. E eu abençoei o Senhor da glória, o eterno Rei, porque ele preparou esta árvore para os santos, formou-a, e declarou que ele a daria para eles. Capítulo 26. Jerusalém e as montanhas, desfiladeiros e córregos. Dali eu parti para o meio da terra e contemplei um lugar abençoado e frutífero, onde havia árvores com galhos que brotavam e floriam dos ramos podados.
Ali eu vi uma santa montanha, e debaixo dela a água do lado de trás fluía em direção ao sul. Lá, igualmente, eu vi uma montanha santa, e ao sopé da mesma, do lado leste, um rio que corria na direção do sul. Do lado do oriente vi ainda uma outra montanha, mais alta do que aquela, e, dividindo-se as duas, uma garganta estreita e profunda, ela era o leito do rio que nascia ao pé da montanha. Do lado ocidental havia outra montanha, mais baixa do que a anterior e de porte menor, entre estas e as anteriores havia um vale profundo, outro vale, também profundo, e seco, abria-se no extremo da montanha. Esses profundos vales eram estreitos, de rocha dura, onde nenhuma árvore crescia ali. Admirei-me com as rochas, espantei-me com os vales, e tudo aquilo maravilhou-me sobremaneira. Capítulo 27 – A finalidade do Vale Maldito. Então eu disse: o que significa esta terra abençoada, e todas estas altas árvores, e o vale amaldiçoado entre elas? Respondeu-me então Uriel, um dos santos anjos que estavam comigo, e disse: aquela garganta maldita que viste foi destinada aos eternamente malditos, ali serão agrupados todos aqueles que, com a sua boca, proferem coisas desrespeitosas contra Deus e falam com insolência da sua glória. Ali eles serão reunidos, será o lugar do seu julgamento. Nos últimos dias, realizar-se-á um exemplo de um julgamento definitivo sobre eles, na presença dos justos, ali os piedosos louvarão ao Rei da Glória, ao Senhor da Eternidade. No dia do julgamento dos pecadores os justos o louvarão por causa da sua misericórdia, por ele manifestada para com eles. Então eu dei graças ao Rei da Glória, proclamei a sua honra e entoei um canto de louvor a ele. Continua. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.